Você vai ouvir agora Psicanálise Conectada, com Janilton Gabriel de Souza e Mônica Godoy. Olá, sejam bem-vindos. Começamos a partir de agora o Psicanálise Conectada. Comigo, Janilton Gabriel de Souza, e com ela, minha queridíssima Mônica Godoy. Mônica, você que abre esse episódio, então. Janilton, hoje eu que te chamo, bem. Então, eu sou Mônica Godoy, eu sou psicanalista e analista ambiental, e estou aqui querendo saber, para você, Janilton, que também é um psicanalista, me diga aí o que é para você ser um bom analista, o que precisa fazer para ser um bom analista? Me conta aí como é que você veio parar nesse galho. Pois é, essa é uma pergunta que é uma dedução de uma história. Eu acho que de todos nós, assim, a mim, acho que passa um pouco pela experiência primeira de paciente. Sim. Eu acho que dá para ser, como eu costumo brincar, dá para ser psicólogo sem ter feito terapia, psicoterapia, mas não dá para ser analista sem ter passado pela experiência de paciente. Certamente. Eu acho que é um negócio, um troço doido, né, ô Mônica, que a gente passa por isso e, de repente, a gente quer sair ele também do divã para ir para trás dele, para também conduzir outras aventuras, porque eu acho que o trabalho da análise, eu tenho pensado que ela é um convite para uma aventura. Eu sei que você é muito aventureira, né, Mônica? Ou eu sou demais. Quer dizer que você acha que para ser um bom analista, primeira coisa é gostar de aventura. Eu acho, né, e eu acho que não é uma aventura qualquer, né, porque, assim, tem aventuras e aventuras. Eu acho que da psicanálise, eh, eu aprendi, pelo menos com ela, que uma boa aventura, a gente quer conhecer principalmente as coisas que são, às vezes, deixadas de lado, que ficam, às vezes, na sarjeta. Ou seja, eu acho que um ingrediente fundamental é o interesse, o querer saber sobre. Sim. Eu acho que isso é o que nos move, porque cada coisa, nos desperta a atenção, a gente quer escutar, a gente quer saber, que a gente quer entender a lógica que está inscrevendo e escrevendo talvez aquilo. E para você, Mônica, o que você pensa? Pois é, estou aqui te escutando e concordo. Para mim, Janilton, para ser um bom analista, antes de mais nada, eu acho que a pessoa precisa, claro, né, tem uma resposta, assim, mais dentro do formato, vamos dizer assim, né, que eu vou até falar, mas não é isso. Tá, para ser um bom analista precisa de ter feito um bom processo de análise, estar fazendo, ou já ter concluído, ou estar em andamento, precisa de fazer uma boa supervisão, ou ter feito, ou continuar a fazer, precisa de uma boa formação teórica, acadêmica, de estudos, tarará, mas não é disso que nós estamos falando aqui, né? Afinal de contas, não é uma aula, é um podcast bem divertido. Então, para mim, cara, você sabe que para ser um bom analista, sabe o que você quer? Sabe o que eu acho? Que a pessoa precisa gostar de viajar. Por quê? Porque eu acho que quando você gosta de viajar, um bom viajante, então vou resumir assim, para ser um bom analista precisa de ser um bom viajante. Por quê? Primeiro, um bom viajante, ele sai da própria casa, sai de verdade e se dispõe a entrar no país estrangeiro e tomar o outro, né, o analisando quem está ali na sua frente, como um país estrangeiro, como uma língua estrangeira, com costumes que não são os seus, com histórias que te aguçam a curiosidade. É tão interessante, né, pensar por aí. Eu acho que um bom analista tem que gostar de viajar. Então ele tem que gostar de sair da própria casa,
Então ele tem que estar esvaziado de si. Sabe esse trem do povo que viaja e leva guaraná e pão de queijo? Porque não come outra coisa que não a própria comida? Que preguiça que eu tenho disso. Exato. Então, vai lá para o Japão, em vez de comer lá os sushis maravilhosos, as algas todas, não, fica caçando cadê arroz, feijão e batata frita, né, e acaba no McDonald's, que preguiça, né. Então, para ser um bom analista precisa de viajar, de se alimentar desse estrangeiro que é o outro. Isso inclui, assim, uma curiosidade, né, um respeito, um verdadeiro interesse por essa terra estrangeira. E é muito complicado quando o analista acha que o outro, o analisando, já está como uma casa familiar, né, uma cidade familiar, já sei. Ah, isso aí é um problema. Então, Uhum. um bom analista está sempre viajando em terras estrangeiras. E eu acho que eu adoro viajar justamente com essa interseção, sabe, como o meu ofício de analista, me leva para esse lugar de viajante, e eu adoro as 2 coisas, viu. Que você acha disso? Faz sentido para você? Nossa, faz demais. Eu acho que essa ideia da viagem, dessa aventura, eu até trouxe a palavra aventura, porque aventura também me lembra, né, assim, essa disposição à aber e uma abertura para viver aquilo na pele, para sentir isso na pele. Aham. Então eu acho que a boa viagem, né, como você mesmo colocou, eu até me lembrava, a gente estava comentando de uma perto aqui que nós fizemos, e como foi magnífica, assim, porque fomos conhecer um lugar junto com a nossa professora de alemão, ela também não conhecia, então fomos juntos conhecer. Depois encontramos uma outra amiga muito querida, e aí ela falou: "Ah, tem um lugar aqui, uma feira de artesanato que está acontecendo, vem, vocês topam de vir?" E a gente topamos. Eu acho que é isso que é a boa aventura, boa viagem. É claro, às vezes você tem alguns lugares que você quer Aham. de cabeça, porque já te falaram muitas vezes, você quer conhecer, mas essa abertura para conhecer ali o que também estão te propondo, Exato, às vezes um lugar que, né, assim: "Ah, esse lugar não é muito conhecido por", me leva lá. Eu acho que eu acho que essa disposição, isso. ela é fundamental, eu concordo com você. Então ótimo. Então nós 2 aqui estamos hoje dizendo que para ser um bom analista, a gente precisa, primeiro de tudo, de ter na escuta do outro uma aventura, um gosto de aventura. E essa aventura guiada por um desejo verdadeiro de conhecer, de saber, com uma curiosidade, um respeito, né, uma coisa assim de deixa eu ver como é que isso aqui é, um dizer sim a esse convite que é o novo, né, que é o desafio que se apresenta, né, cada pessoa que senta ali na sua frente, de verdade, ela é uma cidade estrangeira, né, estrangeiro para ele próprio, que dirá para você como analista, né. Exato. Ai, ô Janito, gostei do jeito que nós falamos, um trem poético, cara, esse trem podia estar sendo gravado, hein. Ah, não é? Tá. Muito bom. Eu acho que eu acho que você trouxe um ponto aí legal, né, dessa ideia da cidade, né, porque às vezes a gente pode achar: "Ah, porque eu já fui", né, você aí que Belo Horizonte, "eu conheço tudo de Belo Horizonte". Mentira. Você conhece alguns lugares, né, e mesmo no lugar que a gente habita. Sim, uma vez eu tive uma experiência fantástica com isso. Eu tenho um grande amigo que é de Barcelona, e uma vez ele veio me visitar, e Uhum. aí eu tive que ficar uns dias trabalhando até a gente chegar na data de viajarmos. E a gente tinha uma viagem super assim, europeu no Brasil, década de 90 aquilo. Então a gente ia, sei lá, para Pantanal, Rio de Janeiro, os cartões postais. E daí eu falei para ele: "Escuta", tinha assim uns 5 dias que eu ainda teria que estar em Belo Horizonte. Ele antecipou a vinda e eu tinha um trabalho. E eu disse para ele: "Aqui, deixa eu fazer um roteiro para você, as cidades históricas, né,
Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, ou então aqui Gruta da Lapinha, para você não perder seu tempo. E ele me disse: "Não, eu quero ficar em Belo Horizonte". Eu falava: "Pelo amor de Deus, não faço não. Você vai gastar seu tempo com Belo Horizonte, não faz isso não". Ele fala: "Mônica, mas vai ser ótimo, nós vamos almoçar junto todo dia, final do trabalho a gente vai jantar junto, e para mim tá de boa". Aí eu fiquei com maior culpa dele gastar o tempo dele, um sujeito que mora em Barcelona, com tanto Gaudí para todo lado, né, então, gastar o tempo dele em Belo Horizonte. Ele era fotógrafo. Um tempo depois, sei lá, 1 ano depois, eu fui a Barcelona e para uma exposição de fotografias dele. E ele estava fazendo uma exposição super premiada. E daí cheguei eu lá na exposição, fotos lindas, maravilhosas, e ele fotografava, arquitetura, em detalhes. Então cada detalhe muito sensível, muito legal, cada recorte ótimo. Daí eu disse para ele: "Aí, tá vendo? A pessoa fica aí com essa quantidade de coisa legal na vida fotografando, ainda vai gastar tempo em Belo Horizonte". Ele me pegou pelo braço e falou assim: "Olha aqui de onde que são essas fotos, todas de Belo Horizonte". Quase morri, né. Enfiei a viola no saco, porque eu não conhecia nenhuma. E daí fui reconhecendo: naquele lugar, naquele outro. Então é isso, eu acho que, uma outra coisa para ser um bom analista, é isso, não considerar absolutamente nada, nada, nenhuma fala de nenhuma pessoa como familiar, no sentido de já sei e portanto nem tenho interesse. Por isso que eu acho que a gente pode, resumir a nossa conversa hoje com a palavra que você trouxe: aventura. É. E eu acho que uma coisa até perigosa, né, quando a gente acha que a gente já sabe, é o que você colocou, a gente deixa de escutar. Não tem mais Sim, não tem mais o que saber, sendo que se a gente parte do lugar que a gente não sabe e que não é sempre nos é infamiliar sim, também, e ao mesmo tempo familiar, mas que tem nuances que a gente não conhece, acho que isso nos move, exatamente. né. Perfeito, Janildo. Adorei nosso segundo podcast. Então, hoje nós conversamos, Mônica Godoy e Janildo. Como é que é seu sobrenome, Janildo? Gabriel de Souza. Pronto, eu ia falar assim, o de Souza eu já sei, mas no meio do caminho tinha um que eu tinha esquecido. Então, Janilton Gabriel de Souza e Mônica Godoy, Mônica Martins de Godoy Fonseca, meu nome é uma frase. Hoje nós conversamos e para ser um bom analista, o que você precisa? E a gente concluiu que a gente precisa, para ser um bom analista, precisa de gostar da aventura e tomar o outro que está à sua frente como uma cidade estrangeira e escutar com muito respeito e com muita curiosidade tudo que vem de lá. Delícia, hein, Janilton? Que aventura, né? Que quem está nos escutando fique com uma sede, com uma vontade de seguir com a gente essa aventura no próximo episódio. Eba! E no próximo episódio nós vamos continuar essa conversa pelo outro lado da moeda. Tchau, Janilton. Boa viagem. Boa viagem, Mônica. Boa viagem a você que nos acompanhou até aqui. Eba! Você ouviu Psicanálise Conectada, com Janilton Gabriel de Souza e Mônica Godoy.